já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Olha, hoje estamos completando aí mais abençoados. Hoje estamos chegando a 22.600 inscritos. Olha só como é que tá ficando bacana esse bolo, né? Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não faça isso, é fácil, é rápido. É só você apertar aí embaixo, onde tiver aí, inscrever-se, é só você fazer. Tá bom? Faça hoje mesmo, se inscreva, toque o sininho para que o YouTube te avise quando lançarmos mensagens iguais a esta que você vai ouvir, que vai mudar a tua vida, eu tenho certeza, recebo que a sua vida mudará. E também já deixa o seu like, tá bom? Porque você sabe que vem coisas boas. Comentem à vontade e compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem, ok, abençoados? Muito obrigado aí. Bom, queridos, deixa eu falar rapidamente aqui, antes de entrar no tema, vamos falar um pouquinho sobre o livro A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso. Quero avisar que essa semana eu já mandei mais uma leva para os abençoados. Semana agora que vem, vamos estar indo na gráfica para pegar mais exemplares aí, mais cópias do livro, né? E que vamos estar enviando para os abençoados que estão me fazendo pedido essa semana. Se você ainda não adquiriu e não sabe como fazer, me procura no WhatsApp, tá bom, querido? Porque lá eu passo todas as informações pertinentes ao livro. E quem comprou não se arrependeu, nunca voltou para me pedir o dinheiro de volta. Porque também se não gostar, eu devolvo, não tem problema. Tá bom, querido? Mas com certeza, esse livro aqui, a tendência dele além de mudar vidas, né, eu tenho falado isso, além de mudar as vidas, é um livro que as pessoas estão lendo e tendo outras habilidades em procurar outros temas também dentro da Bíblia. Os abençoados têm me mandado isso, é tão maravilhoso, e eu enxergo isso como o corpo de Cristo funcionando na Terra. Ok? Se você ainda não adquiriu, adquira já. Um belo investimento que você estará fazendo para a sua vida. Bom, queridos, vamos à mensagem de hoje. E a mensagem de hoje, o tema é: o anjo juntou os escolhidos dos quatro cantos. Meus queridos, o cristianismo oficial, com seus ensinamentos, suas doutrinas, as doutrinas futuristas sobre a vinda de Cristo, evangelizou o mundo para que todos crescem que Jesus um dia irá voltar. Iria voltar para quê, segundo eles? Buscar a sua igreja. Só que esses ensinos, o sistema religioso, nunca deixou claro qual é a igreja que Jesus iria vir buscar, não é verdade? Nunca deixou claro isso, eles não deixam claro isso. Criando o quê? Uma lacuna, né? Uma lacuna e um ponto de interrogação na mente das pessoas, que serviu e serve para que as igrejas se prevaleçam dessa premissa, né? Porque eles não informam. Então, por esta razão, é que eles nunca deixaram claro e nunca deixarão qual a igreja que Jesus irá buscar, finalmente. Qual a igreja? Porque tem tantas na praça, né? Queridos, claro que para nós que cremos em uma escatologia consumada, nós cremos em uma escatologia que crê que já aconteceu a segunda vinda de Cristo, isso passa a ser o quê? O que eles pregam? O maior engodo que o ser humano enfrenta. E também a dificuldade que muitos têm em tentar, ao menos, entender do que se trata o preterismo completo, ou seja, a escatologia consumada. Até mesmo para muitos que creem que estamos no reino de Deus, que crê na graça eterna, quando falamos disso, torcem o nariz, quando afirmamos que a vinda de Jesus foi consumada no ano 70 depois de Cristo. Por esta razão, volta e meia se levantam pessoas que ainda estão com o quê? Com esse engodo futurista na mente, essa falsa esperança que Jesus um dia irá voltar, e nos enche de perguntas, né? Como, por exemplo, André, se Jesus já veio, cadê os mortos que ressuscitaram? Onde estão? Se Jesus veio, onde está mencionado que todo olho viu? Qual o livro que narra o que houve lá, o Armagedon? Amados, e tem uma dúvida muito comum que os abençoados de vez em quando me fazem, que é sobre Mateus capítulo 24, versículo 31, onde diz que um anjo com uma trombeta reuniu os escolhidos dos quatro cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu.
Então eles me fazem a pergunta: André, me explica isso aqui. Onde estão eles? Cadê eles, André? Então hoje nós vamos falar sobre essa passagem do anjo tocando trombeta e convocando os escolhidos para reunir-se. Bom, queridos, vocês estão aí preparados para a hora da palavra? Vamos então começar a hora da revelação. Vamos começar lendo o texto em questão, onde narra esse episódio, né? E depois vamos fazer algumas ponderações. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao versículo 31. E diz ali, olha: logo em seguida a tribulação daqueles dias, Jesus está falando sobre o que iria acontecer mais na frente, em um futuro próximo. Mas vamos dar uma paradinha justamente aqui e vamos analisar o versículo 34, aí mesmo de Mateus capítulo 24, que nós estamos usando esse versículo como um ponto central da vinda de Jesus. E diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Meus queridos, vamos entender do que se trata esse pequeno texto aí desse versículo. Bom, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo? Você aí está entendendo o que você está lendo? Eu até tirei a imagem atrás para deixar bem claro. Eu não tenho dúvidas quanto a esse versículo. Se você entende o que está lendo aí, o que diz o texto? Que aquilo ali, aquelas coisas seria para quando? Para aquela geração, certo? E diz, sem que tudo isto aconteça. Tudo isto o quê? O contexto de Mateus 24, onde Jesus narra os acontecimentos que precedem a sua vinda. Eu, André, atenção no que eu vou falar. Eu posso colocar outra forma de interpretação nesse versículo? Eu posso fazer isso? Eu posso, se eu quiser, colocar uma outra interpretação, além do que vocês estão lendo, e está sendo bem inteligível isso? Claro que não posso. Porque se eu mudo isso aí, se eu faço isso, eu estaria totalmente fora da hermenêutica. E isso atrapalharia com certeza a minha interpretação real do texto, sim ou não? Contanto, foi isso que o cristianismo fez, esse cristianismo que você conhece aí. Que eles estão aí aonde? Em cada esquina do Brasil e do mundo. Eles simplesmente manipularam esse texto. Se Mateus, deixa eu voltar aqui comigo. Se Mateus capítulo 24, 34, se esse texto não era para aqueles dias, então eu tô maluco. Eu tenho que aprender realmente lá, como botou um abençoado aí, que eu acredito que era do sistema religioso, quero até mandar um abraço para ele aí. Eu tenho que aprender lá com os professores da Assembleia de Deus, lá de Montese, a sede da Assembleia de Deus, de um lugar chamado Montese, que ele escreveu aí, que os professores lá são feras. Ele falou aí que lá só tem fera. Então, queridos, o fato é que, segundo o texto que nós lemos ali em Mateus capítulo 24, versículo 34, aquilo ali tudo era o quê? Para aquela geração. Meus queridos, até o original em grego, para a geração do texto ali, de Mateus 24, 34, ele significa uma palavra em grega chamado gênia, ou gênia, vou colocar para vocês aí. Gênia, ou gênia, né? E quer dizer o quê? Raça, família, geração. Então, seria para aquela raça, seria para aquela geração. O texto está falando para aquela geração, que no caso aqui eram os israelitas, e mais precisamente os praticantes, né, do judaísmo, que eram os judeus, que viviam naquela época. Eles tinham contas a acertar com Deus. Porém, o sistema religioso simplesmente passou por cima das práticas literárias e eles não aceitam que esse texto de Mateus capítulo 24, versículo 34, se refira àquela geração. Eles dizem que
Ali está falando de uma geração indeterminada. Eles falam isso, sendo que é mentira. Isso é uma mentira. A palavra gênia, se ela vier sozinha em um texto, como é o caso de Mateus 24, 34, quer dizer aquela geração. É aquela geração. O texto está determinante. Agora, se você encontrar na Bíblia duas palavras iguais, por exemplo, se você encontrar duas vezes gênia ou geração, aí sim está falando de um tempo indeterminado. Se você encontrar uma vez só, é um período determinado. Vamos ver onde se você encontra de geração em geração, que seria um tempo indeterminado? Abra aí, queridos, Lucas, capítulo 1, versículo 50, que diz: e a sua misericórdia é de geração em geração. Aí sim, nesse texto está falando sobre um tempo indeterminado. Tá bom? Mas lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, eu vou colocar de novo para vocês, para ficar muito claro. Em Mateus 24, 34, não está falando que é de geração em geração, né? Verdade vos digo, e não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E nem a flexibilização da palavra para se colocar geração em geração, tá? Então, são para vocês verem o tamanho da manipulação do sistema religioso. Então, ali, né, em Lucas capítulo 1, versículo 50, fala de um tempo determinado, tá bom? Meus queridos, está claro para você até agora? Você está entendendo o que eu estou falando? Coloca aí no chat, André, eu estou entendendo. Coloca aí, eu estou entendendo, tá? Agora vamos ler o texto todo de Mateus capítulo 24, que nós começamos, do versículo 29 ao versículo 31, que eu não li. Vamos ler ele todo. Diz ali, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor, né? Ou grande alarido de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então, o tema de hoje tem a ver com o final aí desse texto, dessa reunião, tá, queridos? É disso que nós vamos falar. Agora, queridos, vamos entender como se dá uma parte do estudo escatológico do sistema religioso. Vamos ver, abençoados, como se dá isso aí, tá bom? Porque eles não conseguem conceber essa verdade. Bom, o capítulo 24, deixa eu voltar aqui. O capítulo 24 do livro de Mateus, se vocês pegarem as Bíblias, principalmente a da tradução João Ferreira de Almeida, você vai perceber que eles fracionaram os textos bíblicos, não somente em Mateus capítulo 24, mas como nós estamos falando de Mateus capítulo 24, eu sinalizei ali. Então, eles dividiram quase toda a Bíblia em temas. Eu até peguei aqui uma Bíblia pequena, mas não sei se vai dar para vocês verem, pessoal. Eles dividiram a Bíblia em temas. Deixa eu pegar aqui Mateus capítulo 24. Tá aqui Marcos. Aí, pessoal, vou botar aqui. Tá aqui. Mateus capítulo 24. Tá aqui. Então, meus queridos, eles dividiram em tema. Por exemplo, do verso 1 ao verso 2, eles colocaram o seguinte tema: a destruição do templo. Não sei se vai dar para vocês verem. Vou tentar aproximar o máximo. Tá bem aqui, ó. Aqui, tá meu dedo, tá vendo? Aqui, tu vê que toda ela está separada em tema, tá vendo os temas? É isso que eu estou falando, para que você entenda o que eu estou falando, tá bom, querido? Então, meus queridos, eles pegaram o capítulo 24 de Mateus e eles fizeram o que eles fizeram na Bíblia toda. Então, do verso 1 ao verso 2, o tema é a destruição do templo. Do verso 3 ao verso 14, eles colocaram como o princípio das dores, né, lá no tema deles. Depois do verso 15 ao verso 28, eles chamaram de a grande tribulação. E isso foi todo o capítulo 24 de Mateus. Queridos, eu entendo que eles fizeram isso para tentar fazer com que a leitura da Bíblia trouxesse mais compreensão para quem lesse, né? A famosa boa vontade.
Sendo que nisto criou-se um pensamento que a Bíblia começa com um tema, ou um assunto, e termina no meio do capítulo. Aquele assunto terminou no meio do capítulo, levando o leitor, a quem está lendo, a acreditar que aquele assunto acabou. Então eles fizeram recortes bíblicos, né? Eles pegaram aquela porção, separaram aquela porção, e ali eles, dentro do que eles imaginam ser, né, a interpretação bíblica, eles vão dando ali aquilo que eles entendem ali. Eles podem muito bem, dentro de um capítulo, falar de vários tempo, tá? Falar sobre vários subtemas, tá legal? Então eles fizeram isso aí. Tá bom, pessoal? E isso, meus queridos, é meio complicado. Por quê? Porque, a princípio, os livros da Bíblia, nos originais, os codex antigos, não há essa divisão. Não há, os originais mesmo, não existe nem capítulo nem versículo. Você que compra um livro hoje, por exemplo, é claro que aqui tem, mas quem compra um livro hoje, você não vê, por exemplo, capítulos e versículos. Isso foi feito com a Bíblia. Você vê capítulo, mas versículo você não vê. Você está entendendo? Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é sobre a forma como dividiram a Bíblia. Tá? E isso tornou-se um problema, porque, por exemplo, em Mateus 24, 34, o sistema prega que, segundo essa visão deles, que ali haverá, então, várias vindas de Jesus. Você vai entender isso que eu estou falando. O segundo ponto que eu quero salientar aqui, tá, é que esse texto que estamos vendo em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 31, por causa dessas divisões, eles tratam isso aí, alguns teólogos, como um evento local. Tá? Espera que eu abri o microfone aqui. E isso não é verdade, meu querido. Isso não é verdade. Isso foi um acontecimento no mundo espiritual daquela época. Lá quando o Império Romano dominava o mundo. Só que esse entendimento do sistema religioso, para tentar driblar o que Jesus falou lá no versículo 34, que seria para aquela geração, eles dizem que ali foi um evento local e que esse entendimento, se formos pensar assim, não fecha. Porque se formos pensar assim, como o sistema está falando, apresentando, aí sim teremos que dizer que cada separação daquelas que eles fazem também é um evento local. E eles não pensam assim. Eles resolveram assim, do versículo tal ao versículo tal, um evento local. Do versículo tal ao versículo tal, um evento futuro. Se formos entrar dentro desse pensamento, dentro dessa lógica, nós teríamos que dizer que Jesus veio várias vezes. Por exemplo, o que o texto que afirma que Jesus viria em fogo seria uma vinda. Outro texto que falasse que ele viria com poder e grande glória seria uma outra vinda. O texto que nós estamos fazendo observação nessa mensagem, os escolhidos ajuntados dos quatro cantos, por um soar de trombeta, seria uma outra vinda. Então, tudo isso seria várias vindas de Jesus. Ou seja, cada assunto de Mateus capítulo 24 seria uma vinda diferente. Por isso que esse entendimento do sistema religioso não fecha. Vocês estão me entendendo? Mas é assim que os estudiosos do sistema religioso, do cristianismo tradicional, tentam sair da saia justa que Jesus deixou no verso 34 de Mateus capítulo 24, que é quando ele fala que seria para aquela geração. Então aí, para driblar isso aí, eles viram malabaristas da hermenêutica, para tentar explicar que geração é esta que Jesus diz, que viria a acertar contas. Por isso que precisamos entender que essas divisões da Bíblia mais atrapalham do que explicam. Sim ou não? E quando esses cortes não são tendenciosos ao domínio deles na Terra. O fato, queridos, é que se essa reunião do texto que estamos apreciando nessa mensagem, do anjo reunindo os escolhidos pelos quatro cantos da terra ao soar da trombeta, foi local no ano 70, como fica então isso aqui?
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Que trombeta seria essa que Paulo está falando aqui? Se lá era um evento local. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esse texto, ele não está falando, e eles concordam com isso, que esse texto aí, ele não está falando de um evento local, e sim de um evento mundial. Lembrando sempre, abençoado, olha só, quero que vocês prestem atenção e fixem nisso, que o mundo do contexto foi daquela época. Tá? O mundo do contexto em que foram escritos isso aí era o Império Romano. Vamos ver agora outro versículo em que esse entendimento não fecha. Se fôssemos considerar o texto de Mateus como um evento somente para Jerusalém, porque é assim que eles explicam. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala também de um soar de trombeta. Olha aí. E aí eles concordam que é um evento mundial. E diz ali, no momento não abrir e fechar dos olhos, ou de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, meus queridos, lendo esse texto, né, o que nos leva a crer que a mesma trombeta que soou em Mateus capítulo 24, que soou em Tessalonicenses e também em Coríntios, elas soaram ao mesmo tempo. Sim ou não? Então, levando a crer que o evento lá de Mateus capítulo 24, o soar daquela trombeta, não está se tratando de uma reunião local. Porque muita gente pensa que aquilo ali foi parcial. Por isso que eles recortaram, por isso que eu expliquei para vocês, que eles recortaram, tiram dali, não, esse aqui aconteceu lá, esse aqui já aconteceu aqui, esses daqui vão acontecendo. Eles fazem isso. Vocês estão entendendo? Se formos pensar mais um pouquinho, tá? Pensar um pouquinho só. Se a trombeta de Mateus é diferente daquela que nós lemos agora dos livros de Paulo, e segundo os estudiosos é um evento local para as 12 tribos, porque é isso que eles falam, podemos então desconsiderar essa falácia do sistema religioso, porque nem Corinto e nem Tessalônica pertencem à tribo de Israel. Vocês estão entendendo, meus queridos? Logo, o argumento do sistema dizendo ser uma reunião local, uma reunião dos judeus, das 12 tribos, esse argumento cai por terra. Bem, meus amados irmãos, todos sabem que houve uma guerra entre Roma e Israel naqueles dias. Vocês sabem, né? Segundo o historiador Joséfo, foi uma guerra aproximadamente de 4 anos, tá? Que começou ali por volta do ano 66. Teve uma rápida parada e sobreveio uma repentina paz. Depois, quando ela recomeça essa guerra, veio para a destruição de Jerusalém, justamente ali próximo do ano 70 depois de Cristo. Apesar de ser uma guerra local, porque ela não envolveu as outras nações que estavam sob o domínio de Roma, foi uma guerra entre Roma e Israel, apesar, não foi uma guerra a nível mundial, mas os seus reflexos dessa guerra se refletiram no mundo espiritual. Sim ou não? Se estenderam além dos muros de Jerusalém e teve reflexo no mundo todo daquela época. Ou seja, isso que aconteceu foi a outros povos. Foi por isso que o evangelho pregado pelos discípulos visavam os judeus, que era do arrependimento, e foi pregado naqueles dias para todos os povos. Como também o evangelho da reconciliação que foi pregado aos gentios naqueles dias pelo apóstolo Paulo. Porque o que aconteceria no ano 70 atingiria judeus, gregos, romanos, bárbaros, servos e livres. E era necessário todos ouvirem antes do fim. Amados, a terra que era habitada do primeiro século, o ecumene, como nos informa que aconteceu isso? Sabia que o evangelho foi pregado a todas as nações para se cumprir o que diz Paulo ou o que diz Apocalipse, que o evangelho seria pregado aos 4 cantos? E Paulo confirma isso em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Vamos ler, abençoados. E diz: se é que permaneceis na fé,
alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vocês estão vendo aí, queridos? Isso aí está se cumprindo o que Jesus falou e o que está escrito em Apocalipse. Só que, infelizmente, os cristãos tradicionais não respeitam isso. Eles passaram por cima disso. E o que hoje eles estão anunciando, na verdade, é uma terceira vinda de Cristo. Porque é isso que eles anunciam. Uma terceira volta. E nós não podemos apoiar isso de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós estaríamos sendo hereges e antibíblicos. Porque a Bíblia não fala de uma terceira vinda. Porque tem muita gente que defende que o ano 70 depois de Cristo foi um mini apocalipse. E a grande maioria defende que nada de apocalipse aconteceu ainda, que vai acontecer. Se eles atestam que a vinda de Cristo é literal e que ele reunirá todos os escolhidos no fim do mundo, essa é a expectativa do sistema religioso, que o fim do mundo vai acontecer dessa maneira. A grande pergunta que fica é: por que eles não conseguem conceber que tudo isto aconteceu no ano 70? Por que eles não conseguem, abençoado? Porque se formos analisar tanto Coríntios como Tessalonicenses, que eu acabei de citar, elas foram escritas antes do ano 70, sim ou não? Será que é difícil entender isto? Qual é o problema deles? Queridos, isso é muito óbvio. Como dizia um amigo meu, né? Mais claro que isso, o galo não canta. As datas do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre a vinda de Cristo e do juízo final, todas elas se dão antes do ano 70. Então, por causa do ensino que foi errado, ensinado pelo sistema religioso, isso cegou o mundo. O mundo não consegue enxergar essa verdade tão clara para nós, porque eles esperam essa vinda de forma literal, queridos. Então eles dizem assim: ah, André, é porque os mortos não ressuscitaram no ano 70. Eles falam isso. Porque eles esperam o quê? Os mortos ressuscitarem. Aí afirmam assim, porque eles não acreditam. Ninguém viu fisicamente Jesus vir sobre as nuvens, André. Cai na real. No ano 70. Que isso? Você está enganado. É por isso que não podemos aceitar que ele veio no ano 70. Isso aí, André, que está falando, é uma heresia. Então, por pensarem assim, eles chamam o óbvio, o que está escrito na Bíblia, né? Eles sempre enxergam que é algo a se pensar, algo subjetivo, algo particular. Mateus 24, 34, eles não aceitam que era para aquela geração. E o texto é tão claro. Agora, se nós formos pensar igual ao sistema religioso, que futurizou essas coisas, nós estamos tirando a razão da Bíblia. Porque eles acreditam naquilo, eles não acreditam naquilo que está escrito. Quem acredita somos nós. Eles simplesmente não querem crer no que está escrito, querido. Aí inventam argumentos, coisas subjetivas para aquilo que está escrito. Como fica Mateus 24, 34, irmão? Responde aí. Você do sistema, vou colocar de novo. Como é que fica isso aqui? Tá aí, eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. Que todas as coisas são estas do texto que aconteceu. O soar da trombeta, a reunião dos santos. Isso sem a sua geração passada, aqueles que estavam ouvindo Jesus. Tudo isto aconteceu para aquela geração. Quando Paulo escreveu sua carta a Tessalonicenses em 50 depois de Cristo, quando Paulo escreveu aos Coríntios em 55, haviam com muitos contemporâneos de Jesus vivo naquela época. Muita gente estava viva. Muita gente que talvez até mesmo tenha ouvido o sermão da montanha, falado por Jesus, poderia estar vivo nesta época, não? Então, o texto que estamos abordando nessa mensagem, que trata da reunião dos escolhidos, não foi algo local, e sim um acontecimento mundial no mundo espiritual, queridos. Vocês estão entendendo? Meus queridos, o fato é que ninguém pode provar que a ressurreição dos mortos será o povo saindo do túmulo como eles imaginam. É Jesus descendo numa nuvem. Os textos bíblicos não dá para a gente cravar isso. Porque para provar isso, eles terão que deturpar a palavra como vem fazendo.
Eles deturpam o que está escrito. E foi isso que eles fizeram. Subjetivaram a Bíblia e tornaram literal a vinda de Jesus. Aí ficam procurando aí no tempo, né? Quando será? Mas biblicamente falando, ou biblicamente, nós podemos provar que essas coisas aconteceram sim no ano 70, no aspecto espiritual, dentro da Bíblia. Nós cremos que isso é plausível e que Jesus falou a verdade em Mateus 24:34, que era para aquela geração. Se era para aquela geração, o que temos que fazer? Buscar evidências na história desses acontecimentos. E vamos dar de cara com o quê? Com o ano 70. Então, a partir daí, vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? Entender o que foi a vinda de Cristo e dizer que ela atingiu o mundo visível, na Grande Guerra, e também o mundo espiritual. Meus queridos, entender a segunda vinda de Cristo no sentido espiritual não tem nada de mais, como demonizam muitos. Ah, esse povo vai só crer que Jesus veio no âmbito espiritual, que ninguém viu. Amados, quando você crê que Cristo veio no mundo espiritual, você está aceitando o reino de Deus de forma espiritual. Invisível, mais real do que eu e você. É entender, por exemplo, que o pecado no reino, Cristo tirou. É entender porque não temos nem rugas, nem máculas. Isso o sistema não entende. Esse é o sentido real da vinda de Jesus, nos indicar que ele consumou todas as coisas e que vivemos aonde? Em um mundo espiritual. Nós estamos habitando em um corpo da carne, olhamos o mundo natural, mas nós vivemos o espiritual e ali apontamos e cravamos que Jesus já veio. E no mundo visível, não vai vir. Ele falou, não me vereis mais. E é essa palavra que pregamos que mudará o mundo, porque ela nos mostra esse sentido. E ela descarta o que é a carne, o profano. E ela valoriza o quê? O homem interior. E através desse conhecimento, começaremos o quê? A mudar todas as coisas. Como muitos já têm me relatado no WhatsApp. André, a minha vida mudou. O que é isso? Ele entendeu o mundo espiritual. E ele está vendo o quê? O reino de Deus. Então ele entende que Jesus já voltou. Então, para não deturpar os textos bíblicos, nós ficamos com a segunda vinda de Cristo, ali que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, no mundo espiritual. Vocês estão entendendo, queridos? Jesus disse que ninguém mais o veria, conforme eu falei. Porém, nós que somos espirituais o enxergamos, porque essa palavra nos revestiu de Cristo, queridos. Vós que vos revestiste de Cristo, hoje somos Cristo andantes. Jesus não vai mais aparecer. Ele sumiu. Ele sumiu o quê? Para que você apareça. Para que ele apareça em nós. Cada um de nós tem que assumir essa responsabilidade e não ficar colocando a culpa em um suposto ser espiritual que eles lá chamam de diabo, que é mais uma deturpação dos textos bíblicos. Você tem que assumir a sua responsabilidade no reino e entender a sua posição na eternidade. Porque quando esse corpo aqui se desfizer, teremos a nossa morada espiritual garantida, queridos. O próprio Senhor disse que ele queria que os verdadeiros adoradores fossem adorar ele em quê? Na carne? Claro que não, em espírito. Mas o sistema religioso que transformou tudo em carne, transformou tudo isso aí, a adoração em carne, por isso caem, por isso choram, por isso balbuciam. Carne não entra no reino de Deus. Amados, até a vinda de Cristo eles transformaram em um evento carnal. Eles não aceitam o que está escrito. Nós aceitamos o que está escrito. E se você aceita o que está escrito, eu quero te aplaudir. Meus queridos, o fato é que Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, aconteceu naqueles dias, a grande reunião dos escolhidos do Pai, e isso se deu aonde? No âmbito espiritual e no marcante ano de 70 depois de Cristo. Agora, o não entendimento disto levou o mundo a viver debruçado o quê? Em um loop interminável, porque quando acontece uma catástrofe,
correm lá os estudantes que negligenciam a Bíblia e tentam, através de suas subjetividades, darem um jeitinho em encaixar os textos bíblicos no que acontece. Então, o que tem acontecido esses séculos todos? Eles erraram e sempre vão errar. Quando acontece algo na política, lá vão eles envergar o texto bíblico para caber naquele político. Ou então, em algo sobrenatural que aconteça, lá vai eles de novo procurar inverter o texto bíblico para aquele acontecimento. E é assim que fazem o tempo todo. Depois, com a cara mais lavada, eles saem com a desculpa esfarrapada dizendo: ninguém sabe o dia nem a hora, né? Não é verdade? Então, meus queridos, eles estão aguardando a trombeta soar para depois pensar em uma reunião igual ao que está escrito nesse texto que estamos apresentando nessa mensagem. O fato é que essa trombeta nunca soará do jeito que eles imaginam. E nem haverá reunião nenhuma dos escolhidos que foram levados pelos anjos em futuro nenhum, querido. Porque para se crer nessa hipótese, teríamos que envergar os textos bíblicos para se encaixar nos achismos que eles fazem lá nos seus ensinos. Mas aqui não fazemos isso. Aqui nós é que nos envergamos para o texto bíblico e buscamos o seu quê? Perfeito entendimento. Então essa passagem de Mateus, que é citada também em Coríntios e também em Tessalonicenses, da grande trombeta, é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela é citada também em Apocalipse capítulo 11, de forma muito gloriosa, onde comprova que essa reunião escatológica estava totalmente ligada à queda de Jerusalém, ocorrida no ano 70 depois de Cristo. Vamos ler o texto, abençoado? Vamos ler o texto do Apocalipse capítulo 11, versículo 15 e 16, para nós entendermos o que está dizendo lá em Mateus capítulo 24, que nós estamos mostrando nessa mensagem. E diz ali: e o sétimo anjo tocou sua trombeta, a mesma de Mateus, a mesma de Tessalonicenses e a mesma de Coríntios. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Meus queridos, essa reunião é uma reunião poderosa. Versículo 17 e 18. Dizendo: graças te damos, Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Está aí, meu querido. Isso aí é o que está acontecendo, o que Mateus lá está dizendo. E onde se deu isso, André? No ano 70. Vou mostrar. Então, o contexto desse texto que acabamos de ler aí, do soar da trombeta, tão anunciado nos livros da Bíblia, está relacionado nada mais, nada menos do que a queda do templo de Jerusalém. Vamos ler Apocalipse agora, no mesmo capítulo, não vamos sair nem do capítulo, abençoados, estamos no contexto. Capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão que? A cidade santa. Por quanto tempo? Por 42 meses. Meus queridos irmãos, isso é muito expressivo. Isso é para dar uma rajada de glória aí, queridos. Veja, isso aqui está se referindo o quê? Ao templo que caiu e diz que pisarão a cidade santa. Quem? Os gentios. Durante quanto tempo? 42 meses.
E 42 meses se dá em quantos anos? Em 3 anos e meio. E quando começou a guerra? Começou em 66 depois de Cristo, batendo certinho ali, se nós somarmos, por volta do ano 70. Sim ou não? E de que século está falando esse texto? Está falando do primeiro século. Quando Jesus disse que o templo seria derrubado e a cidade santa ficaria deserta, está lá, Mateus capítulo 23 e capítulo 24. E foi destruído o templo, e foi destruída a cidade santa pelo exército romano, um exército gentio. Nós pudéssemos agora aplaudir ao Senhor, aplaudiríamos, porque grande revelação é esta. Então, meus amados irmãos, essa é a realidade da Bíblia. E pôr outro fundamento em cima disto é tornar-se um herético, um contrário aos textos bíblicos, um opositor. O fato é que aqui os mortos, então, foram ressuscitados e depois foram julgados, e Cristo passou a reinar em absoluto para sempre. E o brilho de Cristo está em nós hoje, que estamos trazendo esses temas à luz da verdade, à luz da palavra. E são palavras libertadoras. Então, amados, se hoje você está aí esperando essa trombeta soar, ela nunca soará. Você espera a reunião acontecendo no mundo e o mundo acabando? Isso foi uma distorção que eles fizeram com os textos bíblicos. A vinda de Jesus foi para pôr fim à dispensação mosaica da lei e não destruir a humanidade e a terra, como espera o sistema acontecer. Isso é um engodo para te prender debaixo da legalidade deles sobre a sua vida. Então, meus amados irmãos, aprendemos com isso que a reunião de Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 31, foi uma reunião no mundo espiritual, onde estava acabando um período e começando outro. Simples assim. Foi por isso que eu tive que te dar esse entendimento todo, para que você pudesse ser aclarado quanto à questão espiritual da vinda de Jesus. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno, suas manipulações dentro das igrejas. Adquira hoje mesmo.